Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia em Jeremias, no livro de Jeremias. Vamos ler hoje 49, 50 e 51. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos, Senhor, na tua presença para te pedir, Pai, perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. Perdoe-nos. E te damos graça, Senhor, por mais este dia, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela proteção, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por ficar conosco, por falar conosco, Senhor. Obrigado por nos ajudar em tudo que precisamos, Pai. Senhor, fique conosco. Nos ajude com a leitura, Pai. Nos dê entendimento, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que olhe por todos os enfermos, Pai. Alivie a dor de cada um, Senhor. E proteja e supre as necessidades de todos os missionários que saíram para pregar o Evangelho, Pai. Cuide, Pai, de cada um deles. Peço a Ti que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, todos sabem que estamos lendo no Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, e que fala de nosso Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, fala dele. Então, vamos prestar atenção em cada parte, em cada versículo que lermos, para entender e ver como fala do Senhor. Lembrando que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então vamos focar no Senhor, vamos orar, vamos pedir a Deus entendimento. E sabedoria para poder ficar no caminho certo, né? No caminho do Senhor. Porque sem Ele nós não podemos ir a lugar nenhum. Então, vamos com o Senhor em frente para que possamos ir para a vida eterna com Ele. Tá bom? Então, vamos começar a leitura. Vamos lá. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada, e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra, daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom. A cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá. Vistam roupas feitas de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o deus de você, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Ídolo, né? Feito de
de terra, de madeira, de ouro, de prata, foi feito pela mão do homem. Então pode ir junto, né? Joga tudo numa caçamba, joga tudo junto com os presos e vai embora, né? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Que esse Deus não tem serventia para nada. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão, correrão para salvar a vida. E não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro, farei com que os amonitas voltem a ser o que era antes. Eu, o Senhor, estou falando. Aqui vem a condenação de Edom. Senhor Todo-Poderoso, disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram. Fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú. Porque Edom os descendentes de Esaú, né? O vermelho que eles falam, né? Porque o Esaú nasceu bem ruivinho, bem vermelhinho. E Jacó já nasceu normal, diferente dele, né? Para quem não sabe, Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou o mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas, embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará.
Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse: cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídos, junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bosra como uma águia, que com as asas abertas se atira lá do alto contra sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Agora é a condenação de Damasco. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores das cidades de Ramate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como um mar e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. Aí vem a condenação de Quedar e de Azor. Só vou tomar água. Depois a gente continua. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Hazor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa cidade do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões, nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto, e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Aqui Elão é condenado, o país de Elão. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizerem de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exércitos contra eles até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Nós vamos ao 50, tá, gente? O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixe que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu deus Bel-Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. Aí vem a volta de Israel. O Senhor Deus disse, quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão: onde é o caminho para Sião? E vão seguir nessa direção e vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas, por culpa dos pastores. Como ovelhas, caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como os seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores, que nunca erram o alvo.
tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. Aí vem a queda de Babilônia, né? O Senhor Deus diz: povo de Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando solto como um bezerro no pasto, ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água, por causa da minha ira. Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim, o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora Babilônia se entregou, abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para as suas pátrias. Israel volta para sua terra, né? O Senhor Deus, o povo de Israel, o Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Síria, depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito que castiguei o rei da Síria. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazã e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. A condenação da Babilônia. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pecode. Matem, acabem de uma vez com eles. Façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e há grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas e agora a marreta está quebrada em pedaços. Gente, olha isso. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas. Que coisa, né? O mundo inteiro está perdido, né? Todos os países, todos. Muita gente adora os deuses falsos, né? Ídolos. E Babilônia está no meio, né? A Babilônia que ensinou adoração aos ídolos. Fala de Jesus, mas também fala dos ídolos. Nunca
Nunca Jesus é o principal, né? Que coisa, né? E agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa, porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Prestem atenção como Babilônia era. Tá? Foi destruída lá, mas existe uma outra Babilônia, né, que vai ser destruída. Essa Babilônia é muito rica. Ela tem muito ouro. É uma cidade cheia de ouro, riquíssima. Então, amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país. Não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados. Acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia. Chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia, chegando a Sião e contando como o Senhor nosso Deus se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho a mim, o Santo Deus de Israel. Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas, e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa, e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades, e tudo o que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. Do jeito que ela fez muita gente errar, né? Seguir no caminho do erro, vai pagar, né? Vai sofrer. O Senhor diz: morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades, os seus sábios, morram os seus adivinhos mentirosos e tolos, morram os seus soldados que estão apavorados, acabem com seus cavalos e com os seus carros de guerra, morram os soldados tão fracos que ela contratou. Destruam os tesouros dela. Peguem as suas riquezas e levem embora. Virá uma seca à sua
virá uma seca à sua terra, e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos, medonhos, ídolos que têm feito o seu povo de bobo. Tá vendo? E assim, feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então os chefes que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Ninguém, né? Quem tem coragem de me desafiar? Ninguém. Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrastadas, e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Misericórdia, né? Toma água. Agora o capítulo 51, tá? O Senhor Deus diz: eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia, e o seu povo mandarei estrangeiros para destruir o país como o vento que joga longe a palha. Que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia tirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens. Destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo Deus de Israel. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. Nossa! Realmente, né?
induziu o povo a pecar até, né? Através de ídolos. E aí as pessoas não têm culpa, né? Porque aprendem desde que nasce que tem que crer, porque são, né? Não entrar muito em detalhes não, né, gente? Mas é terrível, né? As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. Meu Deus. Exatamente como tá mesmo, né? De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranjem remédio para suas feridas, e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: Quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para a sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: o meu povo grita assim. O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo que o Senhor nosso Deus tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, aprontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão com uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados porque fazem deuses falsos, que não têm vida. Esses ídolos não valem nada, só uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi as minhas armas de combate. Por meio de você eu despedacei nações e acabei com reinos por meio de você. Esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra. E aqueles que os dirigiam por meio de vocês. Usou o mal para atacar o mal, né? Matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços, e esmaguei homens e moças por meio de você. Esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado.
e esmaguei governadores e altas autoridades. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro. Mas eu, o Senhor, sou seu inimigo. Eu a pegarei e a arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Ararat, Mine e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média e as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala, porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará Babilônia virar um deserto, onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem, parecem mulheres. Ai, essa é boa, viu? Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegam fogo. Saem correndo, mensageiros um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro. Como um monstro, ele a engoliu. Como um monstro, ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga o povo de Sião que a Babilônia recebe de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras, onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá. E todos os que olhem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Será que eles são enganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando.
O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o Deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá, e cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Deus pede para as pessoas se afastem dos ídolos, né? Fica no caminho certo, no caminho do Senhor. Mas tanta gente não quer nem ouvir, não quer nem ouvir primeiro, porque precisa ouvir, aí depois que ouvir tudo, aí sim, mas não querem nem ouvir, não quer saber, acha que a gente está falando mentira, que estamos errados, que aquele ídolo ali vai salvá-los, e não vai. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. Assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia, os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota, e todos serão mortos quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte. Então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo, e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando, embora estejam longe de casa. Pense em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia, e os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: escutem os gritos em Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Muitas pessoas falam: ah, mas isso aconteceu lá atrás. Mas eu penso diferente. Eu penso que se aconteceu é porque o Senhor está nos mostrando que vai acontecer. Por isso que está escrito. Se não fosse assim, não estava escrito. Né? O Senhor não destruiu, acabou, não ia escrever, não ia mandar escrever. Não ia mandar deixar escrito na Bíblia. Então, nós temos que prestar bastante atenção. O que aconteceu lá atrás vai acontecer de novo.
Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta, como ondas violentas. Os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. É tanto, gente, que quando Moisés foi para o Egito para salvar o povo que estavam cativos, né, já há 400 anos. Quando foi para salvar o povo, Deus pediu para que matassem um animal, né, uma ovelha, passassem o sangue nos batentes das casas. Então, todos os que fizeram isso se salvaram, porque foram os israelitas, né? Os hebreus, eles tiveram fé, eles confiaram e eles se protegeram. Agora, quem não confia, morre, como aconteceu, né? Deus falou, se cuidem, passem o sangue do animal, porque a hora que o anjo vê o sangue, vai passar por cima e não vai destruir ninguém que está dentro da casa. Ou seja, ali, há mais de 1.400 anos antes do Senhor Jesus nascer, Deus estava mostrando já o que ia acontecer. Que o Senhor Jesus viria, ele ia morrer, e pelo sangue dele, nossos pecados iam ser perdoados. Então, o que cremos nele, no Senhor Jesus, estamos embaixo do sangue dele, estamos protegidos, assim como os hebreus ficaram protegidos embaixo daquele sangue do Cordeiro que foi passado nos batentes das portas. Então é uma coisa avisando, o Senhor avisou lá, vai acontecer isso, vai acontecendo. Vai achar que porque aconteceu lá não vai acontecer de novo, que vai. Então vamos lá. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal e vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas, e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. Seraías, filho de Nerias e neto de Maazéias, era o oficial ajudante do rei Zedequias de Judá, no quarto ano do reinado de Zedequias em Judá. Seraías estava de saída para a Babilônia e então eu lhe dei algumas ordens. Escreve num livro como a Babilônia ia ser destruída. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías: quando você chegar à cidade de Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois ore assim: ó Senhor Deus, tu dissestes que vai destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro,
amarre uma pedra nele e jogue-o no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Então, terminamos também o 51. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por falar conosco e por estar juntinho conosco. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.